Olá, farmacêutico, farmacêutica, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Gerador de Autoridade Farmacêutica. Neste vídeo, eu quero fazer uma apresentação oficial dessa mentoria exclusiva para farmacêuticos, onde nós vamos abordar como você se torna uma autoridade inabalável, como você encontra um posicionamento único no mercado e passa a ser referência na sua área de atuação, mesmo que você não seja ainda conhecido. Então, nesse vídeo, nessa apresentação, nós vamos trabalhar o quê? Como se tornar uma autoridade inabalável, fazendo seu nome ser respeitado e criando um posicionamento premium, um posicionamento único, onde você consiga verdadeiramente se destacar. É isso que nós vamos ver nessa mentoria. E mais, mesmo que você ainda não seja reconhecido pelo mercado. Nesse caso especificamente, eu também estou falando dos farmacêuticos que têm pouco tempo de formados, que saíram há pouco tempo da graduação, mas que muitas vezes vêm com uma bagagem muito boa de estágios, né? Já passaram por várias empresas, vários setores e conseguem sim dar uma contribuição muito grande na sua área específica de atuação. Quando a gente normalmente faz esse tipo de mentoria, eu sempre gosto de entender o momento, o estado atual do mentorado. Então, no caso, eu vou apresentar para você aqui níveis, né? Os níveis que normalmente os mentorados estão para participar da mentoria. E eu quero que você coloque muita atenção nisso, porque você pode conseguir se enxergar em um desses níveis. Aurenive, isso é relevante? Extremamente relevante. Por quê? Porque cada nível desse vai ter uma estratégia específica para trabalhar o seu posicionamento e a sua autoridade. Então, vamos lá. O nível 1 é o nível daquelas pessoas que chegam e dizem o seguinte: olha, eu decidi que eu preciso de ajuda. Do jeito que eu estou fazendo, não está dando certo. Então, eu sei que eu preciso de ajuda, mas não faço a mínima ideia de como começar. Então, de repente, reflete aí um pouquinho para ver se você se encontra nesse primeiro nível. Aquela pessoa que ela chegou à conclusão de dizer assim: olha, eu realmente cheguei num ponto que eu não posso avançar sozinho. Eu preciso mesmo que alguém me oriente, me aconselhe, me direcione. Mas eu não sei nada, eu não sei por onde começar, ok? Temos, então, o nível 2. No nível 2, a gente diz o seguinte: olha, eu descobri o que eu preciso fazer, mas eu tenho muita dificuldade na implementação. Então, ok, provavelmente é uma pessoa, é um profissional que já ouviu vários conselhos de professores, de mentores, de coaches, de staffs, de pessoas que têm já mais experiência e faz aquele direcionamento, mas na hora que você vai implementar, não dá certo. Então, a pessoa não consegue realmente colocar isso adiante. Existe, então, o terceiro nível. Qual é o terceiro nível? A pessoa diz o seguinte: eu consegui ter um primeiro resultado e agora preciso ir para o próximo nível, mas eu preciso ir do jeito certo. Então, percebam que nós temos aqui uma grande diferença de um nível para o outro. São níveis realmente bem diferentes, mas que eu tenho certeza absoluta que contemplam todos os profissionais. Porque nesse nível 3, a pessoa ela não está do zero. Ela não é aquela pessoa que não tem nada. Ela já tem, ela já teve resultado, mas ela diz o seguinte: olha, tá tudo bem, eu já sou uma autoridade aqui, as pessoas já me veem dessa forma, mas eu quero ir para outro nível, porque eu acredito que existam outros níveis para eu subir, mas eu quero fazer isso com ajuda e quero fazer isso do jeito certo. Eu não quero precisar ficar o tempo todo repetindo coisas e perdendo tempo. Então, eu quero ganhar tempo com a ajuda certa e
passar para o próximo nível do jeito certo. O nível 4 é o seguinte, a pessoa chega e diz, quero continuar tendo resultados, ou mesmo eu quero acelerar o processo. Então, eu preciso de acompanhamento mais próximo. Quer dizer, essa pessoa do nível 4, ela já tem muito mais resultados do que a pessoa do nível 3. Então, a do nível 3, ela consegue sim ter um primeiro resultado, ela consegue sim algum tipo de reconhecimento, mas a pessoa do nível 4 é como se ela tivesse verdadeiramente chegado no topo. Então, ela chegou naquele platô da profissão, ela está lá em cima, mas ela olha e diz assim, olha, se eu não fizer alguma coisa, eu realmente posso perder esse meu lugar, porque outras pessoas virão e eu posso ser deslocado desse lugar. Então, isso é a sabedoria da experiência, porque quem já está lá e quem conseguiu chegar nesse platô, nesse topo da autoridade, ele realmente tem uma visão bem ampla do mercado. É uma pessoa que já tem mais experiência, já acumulou mais sabedoria e entende que se alguma coisa não for feita, ele pode sim perder esse lugar. Então, veja bem, eu coloco aqui para você 4 níveis. Então, neste momento, como eu falei anteriormente, cada nível desse, ele traduz uma situação, um momento e um cenário que você está vivendo. Então, você pode se colocar nesse cenário. E nível, isso importa verdadeiramente na prática. Para quê? Na mentoria, no gerador de autoridade farmacêutica, durante a mentoria, sabendo do nível que você está, eu consigo dar um direcionamento muito mais assertivo. Então, eu consigo orientar você especificamente que estratégias você precisa fazer, o time para você implementar, o que você precisa usar, que ferramentas você precisa, que tipo específico de estratégia para que você consiga dar os próximos passos nessa sua jornada aí da construção da sua autoridade. Então, esse nível é importante para que eu te oriente de maneira muito mais assertiva. E a verdade é a seguinte, é que o reconhecimento da autoridade, ela depende diretamente da percepção que o mercado e o paciente têm de você. Como assim, Aurenívia? Vamos voltar aí um pouquinho que eu não entendi muito bem. Como assim? O reconhecimento da minha autoridade depende do outro? Exatamente. A autoridade, ela de verdade, ela não tem necessariamente a ver com você, mas com a maneira que o outro vê isso em você. Você pode ser o PhD, você pode ter vários PhDs na vida, mas não ser reconhecido pelas pessoas como autoridade. Eu não sei se você já encontrou alguém assim, eu não sei se você já viu outras pessoas passando por isso, mas isso é um fato em todas as áreas, não apenas na farmácia. É uma realidade em todas as profissões. São pessoas que muitas vezes têm preparação, inclusive internacional, mas elas não conseguem verdadeiramente implementar a sua autoridade no mercado. Então, você precisa entender o seguinte, que a única realidade que realmente conta é aquela que está na mente do seu potencial cliente. Vou dizer de novo, a única realidade que realmente conta é aquela que está na mente do seu potencial cliente. Por quê? Porque é exatamente estando, é a mente do seu cliente, é a mente dos contratantes, é a mente do mercado que vai olhar para você e dizer assim: confio nessa pessoa, é essa pessoa que eu quero perto de mim, é essa pessoa que vai verdadeiramente conseguir representar minha marca, conseguir representar minha empresa, conseguir treinar meus funcionários, conseguir atender os meus pacientes. Então, é esse profissional que eu quero perto de mim. Então, percebe? Você precisa, a partir de agora, e eu já vou colocar isso para você, mas logicamente que na mentoria que a gente consegue conversar sobre isso de uma forma muito mais intensa, mas eu já quero dizer isso para você, para que fique como uma grande reflexão. Você não pode, de maneira isolada, ou pelo menos não deve, de uma maneira isolada, olhar só para o seu desempenho.
Você precisa olhar para o impacto que o seu desempenho está apresentando ou está demonstrando nas outras pessoas, como elas verdadeiramente olham para você. E como eu falei aqui para você sobre mente, né, tipo, a percepção da pessoa, a percepção que o mercado tem de você é o que importa. Então, falar disso, onde acontece a percepção, então a percepção acontece na mente humana. E a mente humana é o estudo, é a base de estudo da neurociência. Então, é a base do meu estudo. Por ser neurocientista, então é isso que eu me dedico, é nessa seara que eu trabalho e que eu coloco todas as minhas pesquisas, entender como o ser humano funciona, por que ele faz o que ele faz e como nós podemos descobrir a melhor maneira de chegar à alta performance em todas as áreas. Então, quando a gente vê que a mente humana é muitas vezes ainda, né? Ela é considerada uma grande incógnita e realmente é, porque nem todos os estudos foram feitos, e aí nós vamos passar ainda muitas décadas, com certeza, para desvendar, se é que vai ser possível desvendar completamente a mente humana, mas o que importa hoje é que nós já temos muitas pesquisas e muitas descobertas na área que nos favorecem. Inclusive, que é isso que eu vou trabalhar também na mentoria, entender e te ajudar como você consegue ressignificar uma percepção errônea que a outra pessoa teve de você. Você lembra daquela história, que é inclusive um ditado popular, não sei se você aí no seu estado já ouviu falar nisso, né, dessa forma, mas é o seguinte, as pessoas dizem que a primeira impressão é a que fica, a primeira impressão é a que vale. E realmente é assim? De verdade? A mente trabalha dessa forma? Sim, eu tenho uma primeira impressão extremamente impactante. Mas o que eu digo para você é o seguinte: se você conseguir, se você puder, é muito importante que você tenha uma excelente primeira impressão. Mas, se isso não aconteceu por algum motivo, interno ou externo, você pode sim ressignificar e se conseguir. A Euronive é hiper fácil? Não, mas é possível, pode ser feito, e a gente sabe como fazer. Então, quando a gente trabalha a mente humana, a mente ela é muito seletiva. Isso é uma informação importante que você precisa saber. A mente é extremamente seletiva. Ela vai filtrar só o que interessa. Então, ela filtra o que interessa e rejeita o que não vai fazer sentido para ela. Então, fica o que é interessante e mais, fica o que é familiar. Então, quando você vai trabalhar algum tipo de autoridade para um mercado específico, para um nicho específico, eu não sei se você trabalha na indústria farmacêutica, se você trabalha no laboratório de análises clínicas, se você trabalha numa farmácia comercial, uma farmácia de manipulação, se você é professor universitário, então, se você é consultor, perito, eu não sei o que você é, mas você precisa usar uma maneira que seja percebido pela audiência, pelas pessoas que te contratam, como familiar. Por quê? Porque elas vão, através disso, confiar em você. A sua linguagem, ela precisa também ser muito, muito, muito trabalhada e muito seletiva. Porque quando você fala alguma coisa para alguém e o que você está falando não significa muita coisa, a mente dessa pessoa não vai interagir. Ela simplesmente é como se ela ficasse em stand-by, tipo um aparelho eletrônico que fica ali esperando para alguma coisa acontecer, mas ela fica quietinha. Mas quando você usa uma linguagem, tipo, apontando que a pessoa está errada, que o que ela está fazendo está errado, aí você pode criar, neste momento, um verdadeiro inimigo, porque a mente da outra pessoa vai reagir de maneira muito frontal com a sua linguagem, com a sua comunicação. Então, esse entendimento de como funciona a mente, de como eu posso trabalhar, de como eu construo a minha autoridade, de como eu consigo me posicionar no mercado, este conhecimento é um grande fator de vantagem competitiva para quem domina
para quem tem. Então, entender isso, entender como o ser humano age, porque é para o ser humano que a gente trabalha, é para um ser humano que eu, nesse momento, estou falando, a gente precisa ter esse conhecimento mais amplo e vasto para que você seja o mais assertivo possível. Então, resumindo para vocês sobre mente humana, que logicamente, como se isso fosse possível, mas eu quero te falar o seguinte, que nós somos seres emocionais com presença de razão. Aí você diz assim, Aurenível, eu já ouvi o contrário. O ser humano é um ser racional. Ok, verdade, mas a neurociência mostra que grande parte das nossas decisões, e aí é um momento, né, um outro vídeo, é uma outra conversa, grande parte das nossas decisões vem de onde? Sistema límbico emocional. Então, somos seres emocionais com presença de razão. Agora, como eu consigo conquistar o topo do reconhecimento profissional? Será que chegar no topo, conquistar o topo é suficiente? Chegar lá é suficiente? Eu digo taxativamente que não. Não é suficiente. Por quê? Chegar lá é uma parcela. O que você precisa é de estratégias para chegar lá e ficar lá e permanecer lá. Não adianta apenas que você, ok, que bom, consegui. Agora eu sou a autoridade nesse nicho, nessa cidade, nesse segmento, no que você fizer. Ok. Mas se você não tiver tipo um alicerce muito forte que vem com as estratégias de posicionamento e autoridade, na primeira oportunidade que uma outra pessoa, tão boa quanto você, mas que domine essas estratégias, chegar neste mesmo mercado, ele pode deslocar você. Isso acontece bastante. Então, o que seria correto? Seria correto dizer o seguinte: como conquistar o topo do reconhecimento profissional e tornar-se inesquecível. Quando você chegar nesse ponto, a gente diz que você conquistou o que eu chamo de autoridade inabalável. Então, uma pessoa que tem verdadeiramente uma autoridade inabalável, ela passa a ter domínio e liderança no mercado que ela atua. Só que o problema é o seguinte: a maioria dos farmacêuticos, acabam focando todas as suas forças, toda a sua atenção e todos os seus investimentos apenas em conhecimento técnico. Aí você diz assim, Aurenívia, mas isso não é importante? Isso não é importante, o conhecimento técnico? E eu digo para você que sim, o conhecimento técnico é inquestionável. Você dominar a sua área de trabalho é inquestionável. É como se eu, nesse momento, fosse falar para você, fosse mentorar você no gerador de autoridade farmacêutica e eu não dominasse esse assunto. Então, isso é fundamental, isso é inquestionável. Agora, se você ou qualquer pessoa para se tornar, né, um farmacêutico realmente que tem autoridade, indo só para essa parte técnica, isso vai ser suficiente? Eu digo para você que não. Não. Se você só fizer isso, só estudar o técnico, só procurar conhecimentos técnicos na sua área, ok, você vai ser excelente na técnica, mas eu te pergunto, você consegue verdadeiramente se conectar com as pessoas? Você consegue realmente entender como a mente da outra pessoa funciona e verdadeiramente perceber a percepção que ela tem de você e do seu trabalho? E mais, você tem conhecimento para alterar essa percepção se necessário? E vou mais além ainda. Você tem hoje conhecimento para trabalhar estratégias de reposicionamento, se forem necessárias? Isso é importante e muito importante. Por quê? Porque eu não sei se hoje você está muito bem na área que você está, se hoje você está conseguindo trabalhar no seu máximo, na sua alta performance lá, tirando tudo que é possível e extraordinário da sua área hoje, ou se você está descontente nesta área, ou mesmo já pensando em mudar para outra área. Aurenívia, você está me dizendo que eu vou começar tudo de novo? Tudo de novo, não exatamente, mas com certeza sua estratégia precisa ser mudada. Eu sou um exemplo disso.
Então, toda a minha experiência de mais de 20 anos, de mais de 46 mil horas em treinamentos, mentorias, no Brasil e fora do Brasil, eles foram feitos, na sua grande maioria, no presencial. Então, trabalhando com pessoas olho no olho. Agora eu estou falando com você no online, eu estou no digital. Eu precisei trabalhar essa autoridade no digital. Eu preciso trabalhar esse reposicionamento. É um novo meio para que eu fale com as pessoas. É muito diferente. E se você hoje também, como farmacêutico, quer ir para o online, quer trabalhar, quer seja aconselhando as pessoas, dando treinamento para as pessoas, criando produtos e uma mentoria, quem sabe, né, uma mentoria no formato dessa que você pode fazer. Então, isso exige de você também um outro tipo de posicionamento. Em outras palavras, tudo que eu estou dizendo é o seguinte: nenhum farmacêutico estuda e se dedica tanto para ser apenas mais um. Todos os farmacêuticos, eu tenho certeza disso, querem ter sucesso e fazer a diferença. Mas, para isso, é preciso dominar a habilidade profissional mais importante de todas. E essa habilidade é a habilidade de saber se reinventar na carreira. Então, foi exatamente isso que eu falei para você agora, que foi o que aconteceu comigo, essa readaptação do sair do presencial e ir para o online, de ficar no híbrido, presencial e online. No seu caso, você pode estar também nessa dualidade, ou você pode estar muito bem onde você está e você quer apenas dar um up na sua carreira. Então, essa capacidade de reinvenção ela é muito importante. Então, eu peço que você pense por um instante e responda isso aqui, ó. Se você não está tomando boas decisões para tornar-se reconhecido na sua área, quem está? Então, isso é um erro que o ser humano comete absurdamente. Isso é uma coisa que nós vemos, eu vejo isso diariamente com os meus mentorados e vi isso ao longo desses últimos 20 anos, mais de 20 anos que eu estou no mercado. É muito complicado para o ser humano ele assumir um erro ou ele assumir que naquele ponto, naquela área específica, ele não foi tão bem. Então, não é tão fácil assim. Mas, se não for ele que faça isso, que perceba o erro e que mude, outra pessoa não vai conseguir fazer isso. Não é outra pessoa que vai fazer por ele. E nós sabemos disso. E foi exatamente por isso, para trabalhar e para ajudar o farmacêutico a se encontrar, a criar essa autoridade, a se tornar referência, a ter uma autoridade inabalável, que eu codifiquei mais de 20 anos de pesquisas e trabalho na área de neurociência, na área de programação neurolinguística, de análise de comportamento e várias outras áreas, e eu codifiquei tudo isso numa mentoria chamada Gerador de Autoridade Farmacêutica, que é o GAF. Então, o gerador de autoridade farmacêutica, como é que o que é ele? É uma mentoria onde nós vamos ter 4 encontros online e ao vivo. E você vai poder interagir comigo. Vão ser 30 dias de acompanhamento. São reuniões semanais e nós vamos fazer isso, nesse primeiro momento, à noite. Então, você vai conseguir fazer à noite. Aurenívia, mas eu não vou conseguir participar. Não vai. Normalmente, nesse dia que você vai marcar, eu vou ter um plantão, eu não vou conseguir. Não tem problema. Você vai ter acesso às aulas gravadas, os encontros vão ser gravados e você vai poder assistir. Mas, Aurenívia, eu não vou poder fazer as perguntas, porque eu não vou estar ao vivo com você. Também não tem problema. Você sabe que não vai poder participar, você vai mandar as perguntas para a equipe e no momento lá eu vou citar o seu nome, se você assim quiser, e eu já respondo. Eu posso dizer assim, olha, pessoa X, o farmacêutico X, fez essa pergunta e ele não pode estar aqui, então agora eu estou respondendo a ele. Tudo bem, fica dessa forma e você não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Então, quem é o farmacêutico ideal para participar? Quem vai ser o mentorado ideal? E eu elenquei aqui 6 pessoas que eu considero que tem o perfil ideal para participar
dessa mentoria, participar do gerador de autoridade farmacêutica. Qual é o primeiro perfil ideal para mim? É quem quer participar de um grupo ultra seleto de profissionais farmacêuticos. Por quê? Por que, Aurenívia, que é ultra seleto? Porque eu já adianto para você que esse método codificado, ele foi codificado por mim. Então, nenhuma outra pessoa, nenhum outro mentor no Brasil usa esse método, no Brasil ou fora dele, porque é um método codificado por mim, de acordo com anos de pesquisas e de acordo com tendo base sólida na neurociência. Então, somente um grupo seleto de farmacêuticos consegue avançar e consegue participar com maestria desta mentoria. Segundo nível, segundo perfil de profissional, quem deseja verdadeiramente sair dos bastidores e assumir o protagonismo e o controle de sua carreira. Então, se hoje você está com esse pensamento de dizer assim, olha, eu cansei de não aparecer, eu cansei de fazer tudo e outras pessoas ganharem a fama, terem um nome, né, o nome ser citado e o meu nome nunca ser citado, então é a hora e essa mentoria é com certeza para você. Terceira pessoa, terceiro perfil, mentorado ideal. Quem deseja viver e se beneficiar do verdadeiro significado do reconhecimento profissional. Aurenívia, mas isso não é tão óbvio, não. Todo mundo não quer viver e se beneficiar disso. Acredita em mim. Não. Nem todo mundo quer isso. Por quê? Porque para você chegar nesse nível de benefício, você precisa fazer o que eu vou te orientar, correto? É como se você fosse no médico e ele olhasse para você e dissesse assim: olha, você está com sobrepeso e eu preciso que a partir de agora você faça X, Y, Z. Ok, você vai ficar bem? Vai, mas você precisa fazer o que ele orientou, não é? Então, tem gente que não vai fazer, mas quem faz consegue ter um outro nível de qualidade de vida e uma série de coisas. No nosso caso aqui da mentoria, você fazendo o que vai ser orientado, implementando, e você vai implementando semana a semana, você não vai ter aula comigo, não é uma aula, é uma mentoria. O que é uma mentoria? Mentoria é um programa de aconselhamento, onde eu vou escutar você e vou dizer exatamente o que você precisa fazer. Ai, Aurenívia, mas então, assim, para mim não vai ser possível porque eu não tenho conhecimento nenhum, nada. Eu não sei nada de autoridade, eu não sei nada de posicionamento, e eu digo que você pode ficar tranquilo, fique tranquila, que eu não vou deixar você na mão de jeito nenhum. Para você que é iniciante total, nunca fez um treinamento sobre isso, eu vou te orientar e eu vou sim entregar um pouco de conteúdo, mas o que eu quero realmente é que você saia de cada encontro ao vivo com alguma coisa para fazer. Você precisa implementar o que eu vou te falar. E no encontro seguinte, você vai chegar para mim e vai dizer assim: Aurenívia, deu certo, funcionou, o que eu fiz está funcionando, eu já estou notando alguma coisa. Ou então você vai dizer: Aurenívia, não está legal, eu não estou conseguindo, não está funcionando. Ok, então muda isso, faz isso, isso e isso. Então, a partir daquele momento, você já muda na semana seguinte e assim a gente vai trabalhando. Perfil 4. Quem quer conquistar uma autoridade inabalável? Então, se você quer chegar nesse topo, onde raríssimas pessoas chegam, conquistar essa autoridade que é indiscutível, indiscutível, essa mentoria é para você. Perfil 5. Quem quer usufruir de liberdade financeira? Aqui é um ponto que eu sei que é crítico, né? É um ponto crítico para o farmacêutico. Eu, como farmacêutica, sei, porque escutei muito sobre isso e ainda escuto, logicamente. Então, a questão de nós ficarmos ainda com essa questão de valores, nós trabalharmos por hora, né? São 44 horas, são 20 horas, são 24 horas. Então, a autoridade, ela me dá o benefício de escolha. Olha que coisa extraordinária. Você tem escolhas. Você não precisa fazer só o que o mercado manda você fazer. Você pode fazer, sim, o que você tem interesse e condições de fazer. Né? Até o potencial, inclusive, para fazer. Então, quem quer usufruir dessa liberdade para conseguir sair só daquele 44 horas, do piso salarial, essa mentoria também vai ser para você.
E, finalmente, essa mentoria, ela é para o farmacêutico que é visionário e quer largar na frente, dominando um método que raríssimos profissionais conhecem no Brasil. Eu comecei falando isso para você. Essa é uma mentoria que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Ela não existe neste formato em nenhum outro lugar. Aurenívia, eu encontrei uma mentoria com um nome parecido que o seu. Ok, um nome, assim como o meu nome existe, uma enfermeira, por exemplo, que tem o meu nome. Mas eu sou eu, ela é ela, e está tudo certo. Mas você não vai encontrar esse método em lugar nenhum. É um método focado para resolver definitivamente como tornar você uma autoridade inabalável. E como vai funcionar isso? Bom, primeiro, nós vamos desenhar e criar um posicionamento único para você. Então, é encontrar uma brecha de mercado, que a gente vai aprofundar bastante isso na mentoria, você vai ver muito aprofundadamente isso. Então, como eu crio esse posicionamento único? Aurenive, mas eu vou tirar isso de onde? Novamente, eu vou entender o seu cenário atual, onde você está e o que você faz, e a partir disso eu vou direcionar. Outra coisa, quando você fizer sua inscrição agora na mentoria, você vai receber de imediato um formulário. A minha equipe vai encaminhar para você um formulário, e nesse formulário eu vou perguntar várias coisas que é para te conhecer melhor e conhecer o teu momento. E isso é importante, por quê? Porque cada turma de mentoria que eu tenho, e eu tenho várias mentorias em temas diferentes, mas cada turma que eu tenho é como se fosse uma família, é um grupo diferenciado. Então, eu consigo quase que customizar essa mentoria para aquele grupo. Então, eu vou identificar as necessidades suas e do grupo, das pessoas do grupo, dos outros farmacêuticos, e conseguir trazer uma coisa ultra customizada. E pelos formulários eu vou te conhecer e vou conseguir direcionar melhor o que você precisa fazer para ter esse posicionamento. Segundo, gerar o que eu chamo de autoridade M2M. Aurenive, o que é isso? Que fórmula é essa? Na verdade, é um nome, né? É um método que eu criei, que eu codifiquei, que é um método de mind to mind. Então, é um método de mente para mente. Então, como é que eu consigo gerar uma autoridade tão impactante e tão assertiva que as mentes que estão ao meu redor, inclusive o mercado, me perceba como autoridade? Esse é um dos pontos fortes da nossa mentoria. 3, como construir a estratégia que eu chamo de estratégia coringa. O que é isso, Aurenive? Que estratégia é essa? Então, aqui eu vou desenhar para você quais são os pilares de como você vai construir e reconstruir o seu posicionamento. Isso aqui é uma... Por isso que o nome é Coringa, porque é uma carta mestre para você. Porque você, depois, lá na frente, você pode dizer assim, Aurenívia, eu preciso da sua ajuda individual, eu quero uma mentoria com você para implementar melhor isso. Ok, mas se você quiser, se você não quiser, você vai implementar sozinho, à medida que você precisar mudar alguma coisa no cenário que você está hoje, no cenário profissional, então você vai saber como reconstruir esse posicionamento através das estratégias que eu vou ensinar para você. 4, definir a identidade de marca. Você precisa entender o seguinte, farmacêutico, eu sei que eu acredito realmente isso. Muita coisa que eu estou falando aqui pode ser nova para você, né? Você diz assim, nossa, mas é muita coisa nova, é muita coisa diferente, é muita coisa para processar. Concordo com você, é verdade. Mas eu garanto para você que tudo é a questão, e você sabe disso, da primeira vez. É como se a primeira vez que você teve contato com química orgânica 2, então aquele monte de reações, com certeza você teve aquele impacto. Todos nós tivemos, não é verdade? Então, assim, depois você vai se habituando, vai acostumando, às vezes nem tanto, mas no caso aqui especificamente, isso vai fazer parte da sua vida, vai fazer parte da sua rotina, do seu trabalho, do seu dia a dia e vai ficar familiar. Lembra que a mente gosta de coisas familiares? Então, isso aqui vai ficar tão familiar para você que não vai ter mais nenhum segredo. E trabalhar a identidade de marca é trabalhar uma coisinha chamada arquétipos.
Arquétipo, isso aqui já é um momento que eu trouxe para essa mentoria, mas eu só trabalho com este tópico em mentorias ultra avançadas. Mas eu trouxe para vocês, para o farmacêutico, que eu quero muito, muito mesmo. Isso é uma missão pessoal como farmacêutica, é uma missão pessoal de trabalhar definitivamente essa questão da autoridade do farmacêutico, do novo posicionamento para o farmacêutico. Então, essa parte de arquétipos, entenda de uma forma, assim, traduzindo para você, é como se fosse um perfil. Qual é o perfil que você vai assumir diante da sua audiência? Qual é o perfil que você vai assumir diante do mercado? Você vai ter uma autoridade, vai se posicionar para o mercado com que perfil? Como é que as pessoas vão te ver? Então, isso são os arquétipos. E são vários, e a gente vai discutir isso aprofundadamente na mentoria. Pode ficar tranquilo. Trabalhar a percepção da autoridade influente. Então, assim, ó, muitas vezes, e eu já conheci muitas pessoas que passaram por diversos treinamentos de influência, de persuasão, de tudo isso. Mas quando chega na hora de colocar isso em prática, isso não acontece. Então, por que que não acontece? Não acontece porque não é só a técnica que eu uso, mas é a maneira que eu uso com aquelas pessoas, para, de novo, ativar nas pessoas a percepção que eu sou uma autoridade e que eu sou influente. Então, eu vou estruturar a maneira mais efetiva para apresentar todos os seus diferenciais únicos e que sejam de verdade impactantes para que tornem você inesquecível na mente do mercado. Então, perceba que tudo que eu falei aqui para você, desde o início, tudo está focado em mente, em percepção, em identificação dos níveis, como é que a gente vai trabalhar tudo isso, entender como é que a mente funciona, entender a questão do reconhecimento, saber que apenas a parte técnica, o conhecimento técnico, não vai por si só te levar ao topo da maestria na autoridade, né? Então, entender o seguinte, que você precisa mais, você precisa aprender a se reinventar na sua carreira. E eu, então, te entrego esta oportunidade de participar da minha mentoria Gerador de Autoridade Farmacêutica. Aqui abaixo vai ter um link para você se inscrever agora, ou se você tiver alguma dúvida, você quiser tirar alguma dúvida mais técnica sobre pagamento, alguma coisa assim, você então fala direto com a minha equipe e eles vão te ajudar imediatamente. Então é isso. Essa foi a apresentação, essa é a oportunidade de você fazer parte desse grupo ultra seleto de farmacêuticos na mentoria Gerador de Autoridade Farmacêutica. Eu espero encontrar você na próxima turma para que a gente construa juntos a sua autoridade, o seu posicionamento único, a sua jornada rumo ao topo, à maestria da autoridade dentro da sua área de atuação. Então é isso, farmacêutico. Nos vemos dentro da mentoria Gerador de Autoridade Farmacêutica. Até breve.